em nossa vida, porque a tua palavra diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, a morada do Espírito Santo. E o teu Espírito, Pai amado, Senhor Deus querido, pode todas as coisas no Senhor. Deus de poder e glória, nesse exato momento, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, Deus, por libertação. Pai, liberta da ansiedade, liberta, Pai amado, Senhor Deus querido, esses corações ansiosos, ó Pai. Pai amado, Senhor Deus querido, traz o refrigério da alma, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que tudo que pedimos, ó Pai, no nome do teu Filho amado, assim o Senhor vos concederá. E eu oro, Senhor Deus de poder e glória, pedindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso que venha, Pai amado, operar sobre a vida de cada um nesta manhã. Ó Deus de poder e glória, ó Senhor Deus, onisciente, onipresente, onipotente, vem operando aqui agora neste local, vem manifestando o teu Espírito Santo, vai trazendo libertação, porque a tua palavra diz que o Senhor, Pai amado, foi levado ao matadouro, como ovelha muda, não abriu a sua boca para retirar de nós as chagas, para retirar de nós as enfermidades, para retirar de nós, Pai amado, todos os males, em nome do Senhor. Deus de poder e glória, Pai amado, vai de encontro cada ente querido deste povo, vai de encontro, Pai amado, cada pedido de oração. Pai amado de poder e glória, é só o Senhor que pode fazer, é só o Senhor que pode operar, é só o Senhor que pode libertar. Pai amado, Senhor Deus querido, nós viemos aqui reunidos para manifestar, Pai amado, a tua vontade, o teu querer sobre cada um de nós. Deus de poder e glória, aonde houver, Senhor Deus Todo-Poderoso, uma potestade maligna, aonde houver o principado, aonde houver as hostes espirituais da maldade, vai sendo lançado por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, porque aqui não há espaço para maldade, aqui não há espaço para enfermidade, aqui não há espaço para depressão, aqui não há espaço para ansiedade, porque o Senhor tem nos enchido, porque a tua palavra tem nos abastecido a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, a tua palavra diz: se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres, ó Pai. Pai amado, livres para te adorar, livre para fazer a tua vontade e o teu querer. Pai amado, Senhor Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu agora determino e profetizo, ó Pai, que onde houver, Senhor Deus de poder e glória, aonde houver um mal, aonde houver, Senhor Deus, uma enfermidade, aonde houver, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, que seja lançado por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Senhor Deus querido, liberta, Senhor Deus de poder e glória, porque só o Senhor é quem pode fazer, é só o seu poder que pode operar em nós, Senhor Deus, todas as tuas vontades, em nome do Senhor Jesus Cristo. E guarde essa palavra no seu coração. Se pois o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Pai amado, Senhor Deus querido, Deus Todo-Poderoso, Deus, eu peço ao Senhor agora, Pai, venha nos transformar da maneira que Tu queres, ó Pai. Eu peço ao Senhor para trabalhar nos nossos sentimentos, ó Deus. Aonde houver um sentimento, Senhor Deus de poder e glória, que não é do Teu agrado, venha retirar. Pai amado, porque nós somos um corpo tricodomita, formado por corpo, alma e espírito, ó Senhor. E todos esses, Pai amado, precisam de um alimento. O corpo, Pai amado, que é essa matéria, precisa de alimento líquido, alimento sólido, alimentos sentimentais. Mas muitas das vezes tem alimentos, ó Pai, que faz mal à nossa saúde.
amado, Deus de poder e glória, que nos traz problema. Tem alimentos sentimentais que nos causam ferida, através do orgulho, através da soberba. Pai, arrancando agora em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus de poder e glória, que viemos alimentar, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, através dos louvores, através da adoração. Pai amado, que a nossa alma venha se alimentar, porque o alimento da alma é a fé, que nós viemos ter fé, Pai amado, uma fé inabalável, uma fé indestrutível, Pai amado, para que podemos romper diante, Senhor Deus, da Tua inefável presença. Amém e glória a Deus. Amém? Quem crê na libertação? Glória a Deus, então receba em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. E conhecereis. Calma, pessoal. Vamos meditar. E conhecereis e vos libertará. A libertação tem como aliada a verdade. Portanto, fundado na mentira, não haverá libertação. Porque nós sabemos muito bem quem é que atua na mentira. Sabemos ou não? Quem é que atua no engano, na mentira? Jesus aí mesmo em João 8, capítulo de número 8, versículo de número 43, ele vai dar paternidade à mentira a um ser. Primeiro ele começa repreendendo. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois de quem? Jesus estava repreendendo alguns religiosos daquela época. Vós sois do diabo, que é o vosso, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora olha aqui para mim. Quem já fez campanhas de libertação aqui? Não tenha vergonha, levanta a mão, por favor. Campanhas. Algumas pessoas têm medo de levantar a mão, pastor, porque aqui eles sabem que eu sou contra a campanha. Ferrenha. Adiantou? Pastor, eu orei por uma pessoa por libertação em uma campanha. Não resolveu. Deixa eu te falar por que não vai resolver. Porque ele ainda não conheceu a verdade. A pessoa que precisa de libertação, ela tem que conhecer a verdade. Ela tem que conhecer o dono da verdade. Então não é fundado na mentira, no engano, que alcançaremos o quê? Libertação. Eu sei que muitas pessoas aqui têm suas opiniões teológicas diferentes da minha. Mas campanha de 7 dias nunca resolveu nada. Fazer aqueles rituais de passar, de caminhar no sal grosso,
nunca resolveu nada. Fazer aqueles rituais de tomar banho com... Vai falando aí, o que vocês conhecem aí, de tomar banho com arruda. O que mais? Nunca resolveu nada. A igreja contemporânea, pastor Antoniel, ela está trazendo rituais de feitiçaria para dentro dos cultos. Eu estou começando a falar para você dessa forma porque eu estou querendo te mostrar aqui a verdade. Quem é envolvido com a mentira é quem? E às vezes as pessoas dentro da igreja são enganadas, são ludibriadas, são forçadas a fazerem campanhas de rituais não bíblicos, por impulso do próprio diabo. Tem como isso acontecer? Tem. Porque quem precisa de libertação, que lhe é oferecido, é bem-vindo. Se eu falo para você, venha na igreja primitiva reformada, vai ter libertação, vai tirar o peso, vai tirar a inveja, vai tirar isso, vai tirar aquilo. Tem como tirar a inveja? Deixa eu te falar uma coisa, inveja é algo que provém da pessoa, é um desejo, sabe, insaciável que uma pessoa tem, de ter aquilo que você tem e ela não. Você vai tirar a inveja dessa pessoa? Não vai. Às vezes eu conheço pessoas que não têm nada, sabe, para ser invejado, e mesmo assim são. Então não é, uma campanha que vai te livrar da inveja. Pessoas vão ter inveja de você, isso é natural da carne humana. Se a gente olhar a história bíblica, nós temos um caso de inveja. Quem foi que matou Abel? Quem matou Abel? Por causa de quê? Quem vendeu José? Por causa de quê? Então a Bíblia, ela está com vários relatos de casos. A inveja dos outros impediram esses homens de serem afetados? Sim ou não? José, ele foi vendido? Então impediu. Abel foi morto? Então a inveja impediu? Porque é algo que vem de dentro da pessoa que ainda não conhece a verdade. E quando nós passamos a conhecer a verdade, nós nos libertamos de todos esses sentimentos malignos. Então não é fundado na mentira. Primeira coisa que você tem que entender, não adianta você fazer nenhum ritual que ensinam por aí que você não vai se libertar. Não é dessa forma. Quero te apresentar algo diferente hoje que pode sim te libertar. Esqueça aquela água consagrada. Esqueça aquela fitinha.
amarra no seu braço. Esqueça aquela rosa ungida. Ó, você vai levar a rosa. Eu falo porque eu já fui desse meio. Você vai levar a rosa, vai colocar lá, e se tiver um mal, ela vai secar. Aí a pessoa vem depois de uma semana no culto, onde tem a campanha da rosa ungida com a rosa seca. Olha, pastor, como secou. Tinha tanto mal na minha causa. Mas a rosa não estava conectada a algo que dava vitamina para ela sobreviver. Não tem como não secar. Liberte-se disso. Isso não vai te libertar. Tanta gente que já fez tantas campanhas, projetos de vida. Quem já fez projeto de vida aqui? Resolveu? Você concretizou o que você pediu? Pastor, é uma coisa que eu tenho dentro do meu coração. Já tem um projeto. Quando vai ser executado? Se administrar bem, saber lidar com as situações, dependendo daquilo que você tem em seu projeto, vai ser concretizado no tempo certo. Não existe um milagre para a solução dos seus problemas do dia para a noite. Se você não conhecer a verdade. Então tome muito cuidado, porque muitas pessoas estão se desviando da fé, como diz Timóteo, estão se apostatando da fé saudável, para obedecerem a espíritos enganadores. Isso é possível? Isso não só é possível, como é uma realidade. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem, né? Não é nem ouvir, é por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de quem? De demônios. Como isso é possível? O versículo a seguir diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Tudo aquilo que não tem base bíblica, descarte. Esses dias eu vi um vídeo onde um padre, ele diz assim: nem todos os costumes que a gente tem está na Bíblia. Só que a Bíblia é a base da nossa fé, é a base da nossa crença. Aquilo que não está aqui não serve para nós. Sabe, a Bíblia na versão católica, ela tem 7 livros a mais. Um desses livros chama-se Macabeus, que tem a prática da venda de indulgências e a oração pelos mortos. A Bíblia católica no passado era semelhante à nossa. Só tinha 60 livros. Mas por que aumentou? Durante a Reforma Protestante, Lutero lutou contra a venda de indulgências.
Então, para sustentar a heresia da venda de indulgências, a Igreja Católica foi lá e acrescentou também os livros que atestavam a venda de indulgência. Então é fácil manipular. Às vezes alguém manipula você e você nem percebe, lendo um versículo bíblico e distorcendo todo o contexto dele. O que é o contexto? É aquilo que vem antes ou depois do texto? Você tem que ler a história para saber do que está falando. Amém? Então é muito fácil as pessoas se prenderem à mentira, ao engano, às coisas erradas, e dificilmente ele vai ou ela vai alcançar plena libertação na mentira, no engano. A mentira ou engano provém de quem? Então, se ela estiver firmada na mentira, no engano, ela vai continuar escrava do diabo. Ela vai continuar presa. Você quer ver uma coisa? Tem gente aqui que hoje está nessa manhã buscando libertação de vícios. Você sabe o que é o vício? Um desejo carnal. Não tem nenhum demônio te obrigando a fazer o que você faz. E eu te provo na Bíblia. Vamos para a Bíblia? Tiago, capítulo de número 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela cobiça que o diabo impõe nessa pessoa. Amém? Amém, coisa nenhuma. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, quando essa o atrai e seduz. Cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça. O homem, quando vê uma mulher bonita passando na rua e foca os olhos nela, ele começa a desejá-la, porque ele tem essa cobiça dentro dele. Pastor, a carne é fraca, pastor. Mas a Bíblia diz que o espírito é o quê? Pela lógica, quem é que vence, o fraco ou o forte? Por que o espírito está perdendo então? Mas eu não consigo me controlar, pastor. É porque esse mal, esse vício, esse desejo, ele está consumindo você. Você já não consegue ficar sem ele, porque não tem outra coisa que te satisfaça além dele. Vou chegar em uma parte extraordinária aqui. Amém? Então ele vai te consumindo, você não consegue largar, você não consegue deixar. Esses dias eu estava conversando com um jovem. Vou falar de uma forma que os adultos entendam, porque crianças têm aqui. Ah, pastor, não consigo largar a masturbação. Aí eu perguntei, você já tentou?
Mostrei para ele lá no livro de Atos dos Apóstolos, Coríntios, aonde o apóstolo Paulo vai dizer assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, que é a vontade e o desejo. Então, quando a pessoa não tem outra coisa para se ocupar, não tem algo a fazer, então ela vai dar lugar àquele vício. Ela vai dar lugar àquela tentação que lhe chama a atenção. E não tem como escapar, pastor? Claro que tem. O apóstolo Paulo diz que Deus, juntamente com a tentação, nos proverá livramento de sorte que possamos suportar. A tentação não é maior do que a sua força de vencê-la. Amém? Basta você preencher esse vazio que você sente, que você preenche com os vícios, com outra coisa. E que outra coisa é essa? Eu não vou dizer outra coisa, eu vou dizer alguém. Esse alguém se chama Jesus. Os discípulos de Jesus passaram a seguir Jesus porque passaram a conhecer a Jesus. Conhecendo a Jesus, eles conheceram um amor genuíno, um amor extraordinário, que ia além dos limites, das barreiras. Enquanto os religiosos daquela época não atraíam os pecadores, porque eles odiavam, se assim eu posso dizer, Jesus comia com eles. E essas pessoas se aproximando de Jesus, vendo o seu caráter, vendo os seus benefícios, foram se transformando em novas pessoas, em novas criaturas, porque deixaram de lado, sabe, aquilo que antes faziam e começaram a seguir a Jesus, a verdade. Aí foram abandonando, sabe, aquela vida do engano, da mentira, do erro. Se você não tiver um encontro com Cristo, não conhecer a verdade que é Cristo, como o pastor Antoniel falou, eu sou o caminho e você não vai conseguir se libertar. E o que é conhecer a Jesus, pastor? Conhecer a Jesus, na minha opinião, é saber que Ele é o Rei da Glória, é o dono da minha vida, é o Criador de tudo. E quando eu tenho essa convicção, não é difícil abandonar aquilo que eu luto para me libertar. Eu vou te mostrar, contando a história de Pedro. Pedro conhecia a história do Messias que havia de vir. E conhecendo a história do Messias que havia de vir, ele acolheu em seu barco
Um homem que até então ele não sabia quem era. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro, que antes era chamado de Simão, disse mestre, porque Jesus foi ensinar ali do barco dele. Só que ele ainda não sabia quem era de fato Jesus. Aí diz assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem, e foram, e conheceram, e encheram, ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Pecador. É nessa hora que Pedro reconhece que Jesus é aquele Messias de que ele ouvia as histórias. Porque ele entendeu que ninguém podia fazer o que Jesus fez se não fosse o Messias. E quando ele conhece a Jesus agora, compreende que ele é o Messias, olha a atitude dele. Mestre, volta. Mestre, retira-te de mim, porque sou pecador. Gente, Jesus gosta de pessoas sinceras. Nunca chegue diante dele para orar, sabe, justificando que você está fazendo o possível para ser reto. Quanto mais você disser que é pecador, que é miserável, que confessar os seus pecados, mais justificação haverá da parte de Deus na sua vida. Jesus contou uma parábola para os seus discípulos, aonde um mestre da lei foi orar no templo, e ele fez uma oração exaltando-se, sabe? Dizendo: Senhor, graças te dou, porque não sou como este publicano. Eu devolvo o dízimo, eu oro ao Senhor, eu faço isso, eu canto louvores, eu sou fiel à tua palavra. Aí Jesus vai para o publicano e diz assim: o publicano abaixou a cabeça, nem ousava olhar para os céus, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Você sabe o que Jesus falou para os discípulos? Quem desceu para sua casa justificado? O mestre da lei ou o publicano? Ele perguntou para os discípulos, e os discípulos responderam o quê? Que o publicano desceu para casa justificado. Pastor, eu olhei para uma mulher, eu desejei. Chega diante de Deus, fala para ele: Senhor, eu desejei. Não adianta você esconder de Deus, não. Deus sabe que você desejou. Eu pequei, Senhor. Eu quero ver se ele não vai te justificar, não vai ouvir a sua oração. Eu quero ver se ele não vai atender o seu clamor. Pedro, ele se colocou diante de Jesus e disse: retira-te de mim, porque sou o quê? Pedro reconheceu uma santidade que havia em Cristo, que não havia nele.
E quando ele conhece essa santidade, olha o que diz a seguir. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de quê? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo. Se você conhecer a Jesus, não tem nenhum vício que você não vai deixar para trás. Não tem nada que você não consegue abandonar para seguir a Ele. Ele é o que para você? Ele é o Messias, como Pedro reconheceu? Então, meu irmão, deixa o barco aí e siga-o. A libertação vem por meio dele. Ele é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade. Se você conhecer a Jesus Cristo, não há nada que você não consiga deixar lá atrás. Quantas pessoas estão aqui nessa manhã e que já tiveram uma vida conturbada no passado e que hoje são homens e mulheres exemplares? Pastor, eu ainda não sou perfeito. A perfeição ninguém vai alcançar aqui nessa terra. Um dia nós seremos revestidos com um corpo incorruptível, mas até lá, se você andar com Cristo, eu tenho certeza absoluta de que você vai ser luz neste mundo. Vinícius, seu testemunho vai ganhar muitas almas. Talvez a senhora não entenda, dona Eliette, por que ele está passando por isso. Ele vai ter testemunho para chegar diante de pessoas, como no estado dele, ele dizer: eu já passei por isso, mas eu conheci a Jesus. E quando eu conheci a Jesus, eu abandonei isso aqui e passei a segui-lo. A libertação vem. Eu tenho uma possessão demoníaca que eu carrego dentro de mim. Jesus pode te libertar disso aí também. Lucas capítulo 8. No versículo 26, Jesus se deparou com um homem possesso de espíritos malignos. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que há muito tempo não se vestia, não habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Alguém já passou a noite aqui dentro de um cemitério? Quem tem vontade de passar a noite? Imagina você lá dentro do cemitério, altas horas da madrugada, na lua cheia, o cachorro lá da rua, da esquina. Esse homem, ele não se vestia. Lá na minha cidade eu conheci uma mulher com esse caso. Ela era possessa de espíritos e ela andava pelada na rua. E ai de quem se aproximasse dela, ela batia e machucava. E essa mulher foi liberta, já contei para vocês aqui. Então não tomava banho, roupas eram... não tinha roupa. O cara andava dentro dos sepulcros, E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Isso é o demônio, viu, falando. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava
e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro para dentro e se afogou. E os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foi ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os? Só que como foi que essas pessoas acharam esse homem agora? Vestido em perfeito juízo, assentado aos pés, e ficaram dominados de terror. Depois que há libertação, há mudança de vida. Talvez o seu caso não seja como um endemoniado. Talvez você seja como Pedro, só precisa abandonar o barco e segui-lo. É Jesus que vai te libertar. Se aproxime dele. Clame a ele. Busque a ele. Não é o sal grosso. Você não vai se assar numa churrasqueira. Não é a arruda que vai te livrar da inveja. É o guarda de Israel, aquele que não dorme. O vício, a dependência, você vai deixar de lado a partir do momento que você encontrar outra coisa que te vicie. Meu irmão, quando eu me converti, eu morava praticamente dentro da igreja. Eu gostava tanto daquele lugar. Pastor, o senhor não gosta mais não? Estou falando do passado, viu? Por isso que eu coloquei no passado. Eu gostava tanto daquele lugar. Tudo aquilo que o pastor pedia para mim, pastor, eu estou aqui. Eu me sentia tão bem ali, ouvindo a palavra, as palavras que ele falava diretamente ao meu coração. Era Deus falando comigo. E a minha vida foi se transformando. Para quem não conhece a minha história, o meu passado, eu quase não tive infância, que era dentro de hospital. Eu estive à beira da morte no passado 3 vezes. E para a glória de Deus, Jesus Cristo me alcançou, me libertou, e eu estou aqui porque hoje o meu prazer é Ele, é falar dEle. Eu tenho outros prazeres? Tenho, mas nada se compara ao que eu tenho por Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que vocês não sabem. Você sabia que todo o meu salário vai para a conta da igreja? Eu não desfruto de R$1 do meu salário. Eu invisto tudo aqui nessa casa de oração. Sabe por quê? Porque eu quero que essa igreja cresça. Que pessoas como você chegue aqui e ouça a palavra, se liberte. Esse é o meu prazer. Por que eu estou falando isso para você? Que às vezes a pessoa acha, né? O pastor não faz nada pela igreja. Está aqui minha esposa de testemunho. E ultimamente não só o meu salário está vindo para cá, o dela também. Tudo investido na igreja, porque nós amamos servir a Cristo. Tem como servir lá fora de outras formas? Tem. Mas aqui dentro eu tenho uma oportunidade que lá fora eu não tenho.
E não há dinheiro no mundo que pague isso. Então, muitas coisas eu me abstenho. Por quê? Porque o meu prazer não é essas coisas. É a Cristo. É servir a Cristo. É estar aqui diante de vocês pregando a palavra de Cristo. Porque um dia eu conheci e Ele me libertou. Agora eu já não sou escravo do diabo. Agora eu sou escravo de Cristo. Porque eu tenho prazer nisso. É Jesus que pode te libertar. Mas você tem que conhecer Ele. Conhecer a sua essência. Saber o que Ele é capaz por você. Alguém sabe do que Jesus é capaz por você? Estou de olho aqui no horário. Quem sabe? Ele morreu por você. Uma pessoa que morre por você é digno ou não de ser servido? Sim ou não? E Ele morreu por você para que você tenha vida. E a tenha com abundância. Jesus não quer que nós venhamos perecer em nossos pecados. O amor que Jesus tem por nós é o mesmo que o Pai Celestial tem. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas é tão difícil servir a Jesus? Não. Às vezes alguns pastores sobrepõem sobre a gente, igual os sacerdotes, uma carga que nem eles conseguem carregar. Só que quando nós vamos para Cristo, Jesus fala de uma carga leve, não pesada. Na verdade, Ele te convida para tirar o fardo pesado e te colocar um leve, um que você consiga carregar. Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é leve. Jesus, Ele quer tirar esse fardo pesado que você carrega. Também com respeito à religiosidade, tira. Não é difícil servir a Cristo. Às vezes a pessoa acha que servir a Cristo é ser perfeito. Não. O que eu posso falar de Pedro, de Tomé, de Mateus? O que eu posso falar desses homens? De Paulo, perseguidor da igreja de Cristo anteriormente. Servir a Cristo não é ser perfeito, mas aquele que segue a Cristo alcança o estado de perfeição. Porque muda caráter, muda comportamento. Se xingava, já não tem mais esse costume. Se traía a esposa, passa a honrar a esposa. Da mesma forma, o contrário. Se não tinha cuidado com a família, passa a ter um cuidado. É conhecendo a Cristo que a gente abandona, se liberta, sabe, dessas coisas que definham, acaba com a gente. Quem está entendendo? Eu queria falar mais, mas não vai dar tempo, pessoal. Quem entendeu a palavra? Cristo é suficiente para te libertar. Se Ele não for suficiente, não existe ritual que possa fazer isso.